A gente segue aqui a nossa programação com um painel super importante desse primeiro dia. A gente vai falar sobre legislação de piscinas e suas implicações no mercado. Nós temos vários convidados aqui, especialistas nesse assunto, para debater esse tema tão importante. Eu vou começar chamando ao palco o mediador aqui dessa conversa, que é o gerente da ANAP, João Marques Júnior. João, seja bem-vindo. Obrigada por vir aqui conduzir essa conversa. Eu vou chamar ao palco os nossos convidados, antes do João fazer uma introdução aqui para a gente. Convido ao palco o secretário executivo da ANAP, Marcelo Mesquita. Marcelo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade no nosso palco. Eu vou convidar também o consultor químico Carlos Mumi. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Convido agora o gerente de desenvolvimento da Ialin, Eduardo Iqueda. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Convido agora Fabiola Bios, sócia-diretora e CEO da iPool Care Tecnologia em Tratamentos de Águas. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Obrigada pela sua presença. Vou convidar também para compor esse painel Marcos Ciossi, diretor de P&D da ADD Electronics Pure Water. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Vamos continuar aqui compondo o nosso painel. Eu convido agora Carlos Reise, engenheiro, fundador e CEO da Panozon Ambiental e secretário do comitê da norma ABNT-NBR 10818. Seja muito bem-vindo. Convido agora Fernando Machado, especialista em Growth Marketing. Seja bem-vindo, Fernando. Vamos receber também Michele Oliveira, especialista da Normalização Nacional da ABNT. Seja bem-vinda, Michele. E convido também para compor o nosso painel Carlos Bueno, engenheiro especialista em piscinas e sistemas de aquecimento. Muito obrigada pela sua presença. Painel formado. João, agora eu deixo a condução com você. Boa tarde. Obrigado. Podem se sentar, fiquem à vontade. Quero deixar vocês muito cansados, não, vocês vão falar bastante. Então, pessoal, boa tarde. Em nome da ANAP, da BNT, da Expo Lazer, da Francal, agradeço a presença de todos. E a nossa ideia aqui é trazer um pouquinho de conteúdo com relação à revisão da norma 10818, está já em processo de publicação. E aqui como funciona a divisão? Nós temos os coordenadores de cada um dos subgrupos que nós montamos para a revisão da norma, para a gente facilitar o trabalho, agilizar o trabalho, e mesmo assim levamos 6 anos para fazer tudo isso. Vocês vão perceber que a norma é muito atualizada, talvez, como alguns aqui acho que concordam, talvez a melhor norma que a gente tenha hoje no mundo vai ser essa nossa revisão da 10818. Então, vou seguir. Gostaria de convidar o Marcelo para fazer também aí as boas-vindas, contar um pouquinho dessa história com um pouquinho mais de detalhe. Marcelo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa edição especial da Expo Lazer, em especial por conta desse trabalho junto à BNT, que nós desenvolvemos, com um timaço, né? As pessoas que estão aqui são as melhores no tema de piscinas e que ajudaram a construir essa norma que orienta o mercado, né, e que vai dar diretrizes. Nós brincávamos, quando formou a comissão,
a norma atual, ainda vigente, ela tem 1,5 páginas. E a nova norma terá mais de 43 páginas. Então, para vocês terem uma ideia, a profundidade que foi esse trabalho, né? A dedicação e, ao mesmo tempo, contando com especialistas de cada tema que a gente trouxe para dentro da norma. Então, são vários parâmetros de qualidade da água, vários parâmetros de químicos, vários parâmetros de equipamentos e um importante norteador para todo o mercado. Então, tínhamos falta disso no mercado, agora a gente vai ter essa referência normatizada. Então, quero agradecer a todos vocês que participaram desse trabalho e deixar aqui uma mensagem de que a gente pode ter um mundo melhor, com piscinas melhores e com pessoas melhores também. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado, Marcelo. Na sequência, gostaríamos de fazer uma singela homenagem ao nosso falecido amigo, o senhor Nilson Mairá. Gostaria que todos dessem uma salva de palmas. E seu Nilson, fundamental no trabalho de revisão da norma. Acho que todos aqui concordam a falta que faz, tanto como profissional, como pessoa. Não sei se todos tiveram a graça de poder conhecer. É um amigo, né? É um profissional de primeira, que nos apoiava muito, nos dava muito incentivo, né? E provocava também. Eu me lembro muitas provocações dele, e a gente seguiu, né, com ele por um bom tempo, e é uma pessoa que deixou um espaço bastante grande para nós. Certamente o cantinho dele está bem reservado lá no céu, mas a gente não podia deixar de prestar uma homenagem aqui hoje para esse grande companheiro do setor de piscinas, o senhor Nilson Mairá. Por favor, mais uma salva de palmas a ele. Gostaria de convidar a senhora Michele Oliveira para falar um pouquinho sobre a ABNT, né, suas atuações, atividades, como funciona. Por favor, Michele. Boa tarde a todos. A ABNT é uma organização sem fins lucrativos, uma entidade privada, foi fundada em 1940. Muitos conhecem a ABNT ou tiveram primeiro contato na época do TCC, mas a ABNT ela atua fortemente em diversas frentes, tanto na normalização, como na capacitação, certificação. Recentemente foi inaugurada a UniABNT, então nós temos agora uma universidade também. A ABNT ela atua na normalização tanto brasileira, para normas nacionais, que as normas do Brasil têm validade em todo o país, como internacionalmente. Nós conduzimos e propomos diversas frentes de trabalho na ISO, na IEC, na ITU, então no mundo inteiro. O funcionamento da ABNT, ela funciona com formas de grupos técnicos, comissões de estudos, comitês brasileiros, onde as pessoas são bem-vindas a participar. Um dos princípios é a representatividade. Então, nós sempre encorajamos todos os elos a participar, desde o consumidor, o fabricante, entidades, laboratórios, e é uma participação voluntária. No site da ABNT, vocês podem encontrar a guia normalização, como participar, e lá vocês podem se cadastrar de acordo com o assunto que vocês têm interesse. Então, esse grupo desenvolve a norma, e depois que ela é aprovada, ela passa por uma consulta nacional, onde toda a sociedade pode se manifestar, e depois ela é publicada e entra em vigência. Obrigado, Michele. Obrigado pela paciência que você teve com o grupo, principalmente comigo. Muitos e-mails trocados, muitas dúvidas, mas faz parte do processo e é muito importante a gente participar disso. Adiante, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que a gente trouxe como as principais alterações para facilitar a vida do operador de piscina ou quem vai atuar ali com a questão da piscina, algumas questões de obrigatoriedade e também todos os equipamentos, que são essas subdivisões que nós criamos aqui no momento para auxiliar, para agilizar na confecção da norma. Tá? Então, o primeiro ponto, ele não está tão legível e é proposital, tá? Porque a norma ainda está em processo de publicação, mas ela está disponível em consulta, estava disponível na consulta nacional. Então, o que nós imaginamos na criação dessa tabela? Para que a gente pudesse apresentar de forma objetiva
e as divisões. Nós temos, de um lado, piscinas de uso coletivo e piscinas residenciais. Vocês vão perceber que na norma existe uma diferença no tratamento de cada uma dessas instalações. E também todos os pontos devem ser aferidos, medidos e corrigidos para uma atuação em piscina. Então, a gente tem pH, ORP, cloro livre, ciclo de filtragem, isso é muito importante e normalmente é esquecido quando a gente vai falar de tratamento químico da água, e é muito importante. Alcalinidade, ácido cianúrico, cloro combinado, dureza total, TDS com gerador, é um equipamento muito utilizado hoje em dia, e também o índice de Langelier. Langelier ou Langelier, Fabiola? Langelier. Não falei certo. Tá bom. Então, isso é uma tabela que a gente criou para ficar de fácil visualização e operando nas duas situações, piscinas de uso coletivo e piscinas de uso residencial ou unifamiliares. E aqui nós temos uma situação que é muito importante a gente salientar. O grupo confeccionou uma equação para medir o grau de risco de uma instalação de uso coletivo. Tá? Então, o que acontece? Vocês vão perceber que o grande fator que move a piscina de alto risco para baixo risco é o uso de automação. A partir do momento que você altera o fator de tratamento manual para tratamento automatizado, de cara a sua piscina já sai de uma piscina de alto risco. Tá? E para cada tipo de instalação, alto risco, baixo risco ou médio risco, você tem são os micro-organismos indicadores que são necessários para realizar o teste e a recorrência desse teste. Então, quando é alto risco, você mede-se mais vezes, você tem que fazer esse controle mensalmente. Alto risco, mensalmente. Baixo risco, você passa a obrigatoriedade a um processo trimestral. Então, basicamente, utilizando o que hoje será obrigatório após a publicação da norma, a automação na medição e no controle, a gente tem aí a grande maioria das instalações de baixo risco. Tá? Agora eu gostaria de convidar para tecer algumas palavras e responder algumas questões, Fabiola, para falar um pouquinho sobre o subgrupo ORP e automação. Por favor, Fabiola. Você quer falar alguma coisinha ou posso já fazer as minhas perguntas? Posso fazer as perguntas? Então tá bom. Fabiola, o que o ORP, o que ele nos diz? Qual a informação que ele nos traz na água da piscina, olhando diretamente a água da piscina? Qual é essa informação? Bom, tá ligado? Bom, boa tarde a todos, antes de mais nada. E, bom, ORP, né? O que é ORP? A sigla em inglês significa Oxy Reduction Potential, que é o potencial de oxirredução da água. E esse potencial é um potencial medido em milivolts. Tá? Então, isso é o que é o ORP. E por que a gente mede o ORP? Por que o potencial de oxirredução da água é importante ser medido? Né? Ele é uma leitura indireta, mas bastante segura da capacidade... direta da capacidade, desculpa, de oxirredução, mas da segurança da água, do quanto que aquela água está segura para os usuários. Tá? Então, é uma medida que pode ser feita através de sistemas automatizados, de maneira contínua, e por isso que é um parâmetro que passou a entrar na nossa norma. Isso é novo, então acho que essa é uma coisa importante. Né? ORP é uma medida usada internacionalmente para medição, como um parâmetro que confere qualidade à água da piscina, e isso, então, passou a ser incorporado agora no nosso... Vai ser, a partir de agora, aceito e incorporado no nosso novo texto, na nossa nova norma. Fabiola, por que o controle do ORP é uma ferramenta tão importante
para a gente manter, para a gente dizer que essa água está segura? Bom, no processo químico, né, de balneabilidade, né, então o conceito para água de piscina é o conceito de uma água balneável. A água ela tem que passar por alguns processos, né? Então a gente tem que oxidar matéria orgânica que está presente na água. A gente tem que desinfetar essa água, então ela tem que passar por um processo de desinfecção ou sanitização. E ainda precisa estar presente na água um desinfetante residual. Então, você precisa ter esse resíduo, que é um resíduo de segurança, né? E como que o ORP ajuda nesse processo? Primeiro que ele vai dar para a gente uma medida de que toda a carga orgânica da água foi ou não oxidada. Imediatamente, instantaneamente, quando a gente faz a leitura, a medida do ORP ele já vai mostrar para a gente que a carga orgânica, ou seja, essa matéria orgânica que está na piscina e que precisa ser oxidada, que ela já passou por esse processo. E ainda, dependendo da escolha química que você faz para tratar a piscina, o residual deixado nessa água, dependendo do valor que ele está, ele é uma medida, essa medida que como eu comentei, indireta, de que existe um desinfetante residual. Então, é importante mencionar aqui, o ORP não é uma medida direta de alguma coisa que você coloca na água. É alguma coisa que você coloca na água, os produtos químicos, os químicos que você escolhe, que deixam um residual. Esse residual tem uma medida de ORP. E, dependendo desse valor, então, você consegue saber se a água está ou não segura. Existem inúmeros estudos científicos que falam para a gente qual é esse valor, e é preconizado de uma maneira geral que acima de 650 milivolts a piscina está segura. Uma outra coisa importante mencionar, só ORP é importante, mas não deve ser usado sozinho e não é uma garantia solitária, né? Então, é muito importante que outros parâmetros também sejam medidos e acompanhados de maneira recorrente. Mas aquele que é fundamental e que é o par, né, o Batman e Robin do ORP, é o pH. Então, se a gente faz um acompanhamento de pH e ORP continuamente, a gente consegue garantir que a água está segura. Acho que essa é a primeira grande vantagem. A segunda é que a medida de ORP, você consegue fazer de maneira contínua através de automação. Através de uma automação simples. E como você faz um processo de leitura contínua e de correção contínua, você tem segurança contínua. Tá? Então, é isso que o ORP traz como uma grande vantagem no processo de tratamento de águas de piscinas. Muito obrigado, Fabiola. Seguindo com os nossos subgrupos, pedi a palavra para o senhor Carlos Reise, para falar um pouquinho sobre, responder algumas perguntas também, falar um pouquinho sobre o subgrupo de ozônio, que tratou do equipamento gerador de ozônio. Quer falar algumas palavras antes, Carlos, ou direto às perguntas? Quero primeiro dizer que está escrito errado aí, que é gerador de cloro, e o meu é gerador de ozônio. Não. Aqui embaixo. Ó. Subgrupo ozônio. Aqui embaixo. Perdão. Pronto, dito isto, vamos conversar. Vamos lá, estou brincando, vamos lá, João. Vai responder as perguntas? Legal. Ô Carlos, por favor, por que é importante, por que foi importante a gente trazer o equipamento de ozônio para 10.818, para essa revisão? Esse aspecto de trazer os equipamentos, não só o gerador de ozônio, mas eu vou falar especificamente do gerador de ozônio, né, que é a minha função aqui, para a norma, porque no caso do ozônio, por exemplo, é um mercado que vem crescendo muito, a utilização de ozônio, tanto em piscinas residenciais como em piscinas de uso coletivo, e não tinha nada de norma, então era meio que terra de ninguém. Naturalmente, um mercado que cresce muito atrai quem quer ir para esse mercado.
E aí entram empresas tanto boas quanto ruins, tanto que fazem aplicações corretas como incorretas. Então, a ideia de vir isso para dentro de uma norma, ela é muito boa, mas muito boa, porque você traz para o consumidor uma diretriz, uma direção do que se deve fazer e, mais importante ainda, do que não se deve fazer, nesse caso que eu estou falando aqui, na questão da aplicação em geradores de ozônio. Então, a norma ela nos dá essa linha de direção, né, de diretriz, de você quer pôr ozônio na tua piscina? Ah, porque todo mundo está pondo ozônio, então, ok, ponha corretamente. E aqui a norma nos diz como fazer isto corretamente, de forma segura. Carlos, como ficou a parte de segurança dos equipamentos, em especial para as piscinas de uso coletivo? Tem alguma diferença na atuação? Sim, e esse é um dos pontos que eu particularmente sempre luto muito por isso. Eu acho que uma das funções de uma norma é garantir segurança do consumidor, do usuário. E o ozônio, ele é um produto, ele é um gás, que ele é um oxidante forte. Então, você não quer respirar o ozônio. Do mesmo jeito, se você beber um copo de cloro, você cai duro, morto. Então, são produtos químicos, são reações químicas que a gente faz. Então, você não quer ter o contato direto nessa forma. E essa norma, ela delineia como usar de forma segura o gás ozônio. Por que diferencia numa piscina de uso coletivo? Porque ela tem uma carga de banhista, uma carga orgânica, uma carga de contaminantes muito maior, então você vai precisar de um equipamento maior de ozônio. Se você tem um equipamento maior de ozônio, é diferente de uma residência, um equipamento pequenininho, que a pessoa, tem um cheirinho ali, está tudo bem, não tem problema. Uma máquina grande, uma pessoa vai poder ter contato ali, cheirar uma quantidade grande de ozônio, pode passar mal. Então, você não quer isso, obviamente. Você quer ter um ambiente controlado, um ambiente seguro. Então, essa norma, uma das coisas que a gente se preocupou muito é mostrar a utilização de forma segura. Vou dar um exemplo que é talvez mais comum na questão do ozônio. Você ter numa piscina de uso coletivo, em equipamentos de porte maior, um tanque de desgasificação, para você não ter ozônio no ambiente da piscina. Então, você vai retirar o ozônio que sobrou, que a gente chama de residual, e vai destruir ele na forma de oxigênio. Você tem que ter equipamento para isso. Então, é mais barato vender sem isso. É mais barato vender sem isso, mas não é correto. E você não pode pôr em risco o usuário. Então, esse é um dos pontos que, no meu ver, é um dos pontos-chave para essa norma. Legal. Carlos, e a gente tem uma grande parcela dos tratadores e do pessoal que trabalha com piscina tem essa dúvida. O ozônio sozinho, ele pode atuar na piscina ou não? Você quer dizer sozinho ou sem sozinho, o cloro? Só ele é o milagroso. Como diz o Mume, é o xixi de anjo. Isso. Eu sempre digo isso, e o nosso pessoal na empresa lá, todo mundo diz isso. Pelo menos nós não conhecemos no mercado um produto milagroso que faz tudo sozinho. Nem o ozônio, tem muitas qualidades, mas não vai resolver o problema sozinho também. E é uma coisa comum, a gente vê às vezes até lojista vendendo, põe o ozônio e não precisa mais usar cloro. Isso é uma meia-verdade. Por quê? Você tem que ter algum saneante residual na piscina. O ozônio, ele vira oxigênio muito rápido. Então, não vai ter a proteção do tanque até passar de novo no ozônio. Então, você vai ter, por exemplo, cloro como um saneante residual. Não quero usar cloro. Tudo bem, mas você tem que pôr algum outro produto, obviamente que seja registrado na Anvisa como um saneante, para fazer o efeito de saneante residual. Então, sozinho não vai resolver, fato. Ele não mexe com o pH, não vai resolver os problemas da piscina. Mas, com cloro ou sem cloro, você tem produtos tanto clorados, como não sendo à base de cloro, desde que sejam registrados devidamente na Anvisa, obviamente, para você tratar a piscina. Legal. Muito obrigado, Carlos. Agora vamos bater um papinho com o nosso querido Carlos Mume para falar sobre o subgrupo dos produtos clorados, ou seja, os produtos à base de cloro. Tudo bem, Mume? Boa tarde. Beleza, boa tarde a todos. Vou direto para as perguntas? Quer falar alguma coisinha? Pequena observação. É muito comum, a norma não fala em produtos
produtos, ela fala em ativos químicos, são coisas totalmente diferentes. Tá? E na linha de produtos clorados, o único capaz de manter o RP, um ponto ideal, que é o maior, vamos falar, elevador de ARP, é os derivados clorados. Legal. Mumi, qual que é o novo parâmetro físico-químico que foi introduzido nessa nossa revisão da norma? O parâmetro de físico-químico de água de piscina, para teor de cloro, que a gente chama de cloro vulgarmente, mas é cloro residual livre, é de 1 a 5, em sistemas que não usam complementos como ozônio. Quando usa outros tipos de equipamento, é de 0,05 a 5 miligramas por litro, sendo a faixa ideal de 2 a 4. Perfeito. Mumi, você pode explicar para a gente qual é a importância do controle microbiológico que a gente viu, por exemplo, na equação de grau de risco da piscina? Não, é fatal, né? As pessoas não levam a sério a contaminação microbiológica, mas é um problema muito sério que é pouco difundido ou pouco observado pelas entidades que possuem piscinas de uso coletivo, mesmo as residenciais. Você tem um grande número de micro-organismos de origem fecal e não fecal. E esse é um grande problema, porque é inerente à acididade do ser humano. É uma coisa natural e isso precisa ser combatido. E você usa como parâmetro Staphylococcus aureus e, se não me engano, Staphylococcus aureus e acho que coliformes totais, não é? Como é que é? Coliformes totais? Não, coliformes totais é... Efaécium, estamos corrigindo ali. Obrigado. Então, esse é um parâmetro muito importante. As piscinas precisam fazer análise microbiológica conforme determinação da norma, coisa que não existia na norma anterior. Todo o objetivo disso aí é trazer mais segurança para os usuários da piscina, com mais qualidade, evidentemente. Uma coisa está ligada à outra. Tá? Não. E sempre lembrando que os produtos químicos devem obrigatoriamente ser registrados na Anvisa. Tá? A norma fala em ativos químicos, não fala em produtos, né? Então, são ativos químicos reconhecidos universalmente, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, como em qualquer lugar do mundo. Né? É evidente que os produtos químicos utilizados à base de cloro precisam ser registrados. Tá? Uma questão, a última que eu vou fazer para você. Por que a gente definiu, nesse texto da norma, a turbidez em 0,5 NTUs? A definição de 0,5 NTU satisfaz a todos os tipos de produtos e equipamentos complementares para tratamento de água de piscina. Vou dar um exemplo para você. O meu amigo Ikeda aqui, se tiver uma turbidez de uma parte de 1 NTU, o sistema dele já não funciona direitinho, né? Certo? Então, a turbidez está ligada ao sistema eficiente de filtração e ao RP, conforme disse a Fabíola. Na realidade, só complementando o que a Fabíola disse, o RP é o conjunto de parâmetros de tratamento de água de uma piscina. Envolve pH, alcalinidade total, dureza, teor de cloro livre na água da piscina. Ou seja, é o conjunto, é o colorário. Porque com isso você consegue estabelecer um parâmetro onde nenhum micro-organismo consiga sobreviver dentro da água da piscina. Isso é parâmetro, inclusive, pela WHO. A Organização Mundial de Saúde. Legal. Muito obrigado, Mumi. Queria agora bater um papo com o nosso amigo Fernando Costa para falar um pouquinho sobre os produtos não clorados, né? Não são à base de cloro. Vou para as perguntas, quer falar algumas palavras? Eu queria só dar um disclaimer, né, que ao lado de tanta gente gigante, um especialista em growth marketing, o que tem a ver com isso? E eu, de novo, me sinto privilegiado em fazer parte da comissão, em ter contribuído com essa nova norma, mas o disclaimer é que nós levamos sempre muitos argumentos técnicos, né, para defender a inclusão de tratamentos não clorados
que são registrados pela Anvisa, que são reconhecidos com normas de eficácia, para dentro da norma, para trazer crescimento e evolução para o mercado de maneira geral. Perfeito, Fernando. A gente que agradece a sua participação, sempre muito solícito e trazendo sempre boas questões para a gente discutir. Obrigado. Na prática, a inclusão dos tratamentos não clorados dá margem para insegurança no tratamento, de alguma forma, seja ele piscina de uso coletivo ou piscina residencial, unifamiliar? De forma alguma. Como acabei de explicar, né, todos os nossos endossamentos teóricos, eles vêm de uma única premissa, que os produtos que estão sendo registrados na Anvisa, eles previamente precisam comprovar eficácia para tal afinidade, que seria, no caso, a desinfecção da água ou a sanitização da água de piscinas. Então, existe uma norma internacional chamada AOAC 965.13, que ela preconiza, né, a eficiência ou o teste de eficácia de produtos para determinada função. Nesse caso da OA 965.13, ela é específica para a qualidade de água de piscinas. Então, qualquer produto que vai ser registrado, ele precisa comprovar a eficiência. Então, mesmo não sendo um derivado clorado, ele comprovando a eficácia na mortandade dos micro-organismos que estão sendo ali testados, ele tem que ter uma eficácia similar ao cloro, num determinado período de tempo, que a gente chama de CT. Isso nos traz respaldo técnico para falar que, de fato, aquele produto ele entrega uma eficiência satisfatória tanto quanto o cloro para a desinfecção e sanitização da água. Então, a nossa segurança é essa, é entender que a norma, atendendo ou acolhendo esses outros métodos de tratamento, esses outros princípios ativos e as formulações, né, os produtos formulados com eles, nós estamos nos resguardando até numa entidade maior, que seria a Anvisa, que é ela que regulamenta a eficiência, né, dos produtos. Legal. Por falar em regulamentação, Fernando, para as piscinas de uso coletivo, de forma geral, de quem que é a responsabilidade na utilização desses, seja produtos à base de cloro, seja produtos não clorados, de quem que é essa responsabilidade se a água da piscina estiver fora dos parâmetros ou até sem nenhum parâmetro? Perfeito. É óbvio que nas piscinas residenciais a gente não tem uma fiscalização, mas a responsabilidade é sempre de quem está fazendo ali a manutenção técnica da piscina. Então, nas piscinas de uso coletivo, em academias, em hotéis, o responsável, o primeiro ali, né, na hierarquia, é o responsável técnico. Mas depois, óbvio, se for em condomínios, aí é o síndico ou o proprietário ali, o CNPJ proprietário daquela piscina. Legal. Uma última pergunta, Fernando. Como você destacaria se existe um real benefício na utilização desses produtos que não são à base de cloro? Olha, eu acredito que o maior benefício é para o mercado de maneira geral e também para o usuário. O mercado, de maneira geral, ele pode ser beneficiado por conta da premissa de que você tendo um maior leque, né, de produtos ou opções para tratar uma piscina, você passa de ser um técnico que só sabe fazer uma única coisa e pode ser um consultor técnico e oferecer um serviço mais específico ou detalhado para cada tipo de cliente. E para a indústria, né, de maneira geral, também. Ela pode enxergar novos mercados para poder também fabricar novos tipos de produtos. E na questão do usuário, o proprietário da piscina, existem, né, alguns casos de pessoas que contêm alergia ao cloro ou algum tipo de intolerância, enfim. E ter desses novos produtos agora
abraçados pela norma, né, ou seja, autorizados aí, né, ou reconhecidos, vamos dizer assim, para o tratamento de água, você traz um respaldo de segurança para aquela pessoa que às vezes deixava de entrar numa piscina por conta de uma intolerância, uma alergia ao derivado clorado, alguma coisa do tipo. Então, acho que são os principais pontos aí que a inclusão desse tipo de produto e de princípio ativo pode contribuir para o mercado. Muito obrigado, Fernando. Vou chamar agora para conversar um pouquinho com a gente o Carlos Bueno, para falar um pouquinho sobre o subgrupo do gerador de cloro. Quer falar algumas palavras ou posso para as perguntas? Não, bora lá. Boa tarde a todos. Vamos lá. Carlos, o gerador, o equipamento gerador de cloro, ele precisa seguir os mesmos parâmetros de um tratamento manual, por exemplo? Perfeito, João. Não muda nada, né, em relação aos parâmetros químicos. Então, se eu estou com tratamento manual, né, com cloro ali ou um gerador de cloro, o que manda é que o gerador de cloro ele está gerando hipoclorito de sódio, que na sua hidrólise está gerando ali o ácido hipocloroso, né, então está tratando aquela água. Então, necessariamente, a medição, né, ou seja, os parâmetros de pH, a quantidade de cloro existente ali naquela água tem que manter do mesmo jeito. É de 1 ppm a 5 ppm no cloro, é o pH de 7 a 7,8. Né, manter. A única coisa que muda, uma exceção, é os totais sólidos dissolvidos. Né, que, como usa-se o sal, né, dissolvido ali na água, num tratamento manual, ele é em até 3.000 ppm. Com o tratamento com gerador de cloro, a norma colocou até 5.000 ppm, porque hoje existem geradores que trabalham com 2.500 ppm de sal até 5.000. Tá? Então, usou esse range. Então, é o único parâmetro que tem essa alteração. O restante, as medições são os mesmos parâmetros. Os parâmetros são iguais, tirando o TDS. Né? Exatamente. E na norma, a gente eu gostaria de saber, ela prevê uma forma de garantir a quantidade de cloro gerado naquela instalação? Vamos lá. A norma ela indica no anexo do gerador de cloro que o fabricante ele deve ter uma declaração de geração de cloro daquele equipamento. Se ele é de 5 gramas por hora, se é de 10, se é de 15, se é de 20, se é de 25 ou até 80. Vai depender do porte do equipamento. A norma indica que o fabricante tem que declarar essa produção. Lembrando que essa declaração não tem a ver com o residual disponível ali na água, né, porque a gente sabe que eu posso ter um equipamento que gera 25 gramas para uma piscina de 10 mil litros que não está dando conta. Vai depender da carga orgânica daquela piscina. Né? Então, aquela demanda química necessária. Então, por isso, o controle, seja o controle com os titulantes, seja o controle de forma automatizada. Né? Então, o gerador, né, ele está gerando cloro automaticamente, mas necessariamente você precisa fazer essa medição, porque a gente sabe as dinâmicas da piscina. Eu posso ter uma piscina, 2 piscinas iguais, num vizinho, um do lado colado do outro. Só que uma demanda química de uma piscina é diferente da outra, vai depender da carga orgânica, da matéria orgânica que está sendo acrescentada naquela piscina. Eu vou depender de mais ou menos cloro. Tá? Legal. E uma última pergunta, Carlos. Para a gente falar sobre a durabilidade dos eletrodos e qual que é a principal questão nos geradores de cloro, quando a gente diz com relação a risco, vida útil. Perfeito. Hoje, o gerador de cloro, né, na sua totalidade, né, que existente no mercado, ele possui os anodos em titânio. Né, possui esses anodos em titânio, com o rutênio e irídio ali, vai depender desse coat que é formado, vai depender de cada projeto, de cada fabricante. No entanto, fica essa dúvida, né? Mas a célula vai durar quanto? Vai durar 2.000 horas, 3.000 horas, 5, 10? Tem fabricante que declara que tem 5.000 horas, tem fabricante que declara 10. Então, a norma também trouxe isso, né, que deve ser submetido a testes de durabilidade desse anodo, né, pegar 3 equipamentos e num somatório ele durar, nesse somatório tem que ter pelo menos 8.000 horas, sendo que uma unidade deve durar no mínimo 3.000 horas. Porque ao longo é o pneu do carro, né? Conforme você vai andando, você vai desgastando, e o anodo é a mesma ideia.
Então, para garantir para o consumidor que comprou aquele produto, deve ter essa medição, esse ensaio. Lembrando que a questão do teste de vida útil, ele é o mesmo para todos os equipamentos da norma, seja gerador de cloro, ionizador, UV ou gerador de ozônio. Tá? Perfeito. Carlos, muito obrigado. Obrigado, João. E agora eu convido para falar um pouquinho o senhor Marcos Ciossi, para falar um pouquinho sobre o subgrupo do ionizador. Senhoras e senhores, é uma satisfação estar aqui, conversar um pouquinho com vocês. Antes da gente responder algumas perguntas, eu acho que é importante a gente levar em consideração que é o seguinte: a automação é uma coisa do futuro, né? Todos nós estamos comprometidos com isto e o caminho é sem volta. Então, quando forem escolher uma automação, tomem muito cuidado com a qualidade, porque agora ela vai comandar a sua vida. Isto vale para piscinas, vale para tudo. A automação é um negócio legal quando bem feita. Vamos lá. Marcos, quando e como surgiu o ionizador para tratamento de água de piscina? A história é um pouco longa, eu vou resumir. No passado, bem longe, na época dos romanos, egípcios, gregos, o pessoal já sabia que guardar água em alguns frascos metálicos de cobre, de prata ou de zinco fazia com que a água ficasse mais tempo sem contaminantes, sem aspecto, sem cheiro. Isto caminhou ao longo do mundo e assim foi. Lá para a década de 30 a 50, começam a fazer experimentos um pouco elaborados sobre colocar íons metálicos na água e verificar os seus valores em micro-organismos, em algas, em fungos. E isto progrediu até que na década de 60, 70, isso teve um up, ou seja, teve uma influência muito importante, porque dentro dos voos espaciais optaram por usar os íons metálicos para manter a água dos astronautas em uma qualidade satisfatória durante o voo. Isto, então, permeou depois como esse produto permeou para o mercado e também desembocou no uso das piscinas. Já em 70 já começava a se falar em ionização para piscinas e na virada do século, ou seja, 2000 já estava consolidada como uma alternativa para tratar água de piscina e reduzir a frequência e a quantidade de algas e micro-organismos ou retardar o seu desenvolvimento. Você já falou um pouquinho, mas talvez com um pouco mais de detalhe, o que o ionizador faz realmente na água da piscina? A gente tem o objetivo aqui, eu estou falando para vocês, para, enfim, vocês entenderem um pouco de ionização, porque a gente entendendo, a gente pode consumir as coisas. Sem entendimento é difícil consumir ou ter. Como eu disse, lá atrás verificou que uma série de metais, em quantidades muito, muito pequenas, eram capazes de inibir o processo de micro-organismos. E o conceito básico é, com uma pequena voltagem, uma baixa corrente, você consegue tirar de um metal sólido os átomos e colocá-los dentro da água, e agora na água, em nível atômico, ele vai se anexar, vai se prender aos micro-organismos e vai levá-los à morte. É assim que funciona. É bem simples e bem seguro, porque envolve baixas tensões e baixas correntes. Obrigado, Carlos. Marcos, desculpa. Perdão, vi Carlos aqui em cima. Queria chamar agora o nosso amigo... Ok? Ok, obrigado. Obrigado, senhor.
Tá ali, ainda tá errado o nome, Marcos Sioc repetiu, mas é o nosso amigo Eduardo Ikeda, para falar um pouquinho sobre o subgrupo do ultravioleta. Obrigado, Falar João. algumas palavras ou posso começar com Alô, as perguntas? oi. Só agradecer de estar aqui com esse pessoal, né? Foram 5 anos, né? 5 anos, muitas reuniões, né? E não podemos esquecer do Nilson, vai deixar saudades. Estava discutindo com o pessoal aqui os almoços com o Nilson, que eram almoços que começavam 11 da manhã, acabavam 8 da noite. Então, quem participou tem essa memória aí. Obrigado, João. Imagina. Vamos lá, Ikeda. Qual que é a importância da gente prever na norma o conceito de utilização do V tipo C? A tecnologia, né, de esterilização com luz ultravioleta também é meio antiga, dos anos 1900. Entrou em uso comercial em 1910, 1920. E, apesar dela ser uma tecnologia estabelecida, tem muito, como o Mumi fala, xixi de anjo no meio, que a pessoa compra o equipamento e acha que não tem que fazer mais nada na piscina. Acha que a piscina vai funcionar sozinha, não tem que fazer nenhuma correção, nenhum produto. Então, como todo equipamento, ele tem suas características, né? E você tem que saber o que ele é capaz e o que não é capaz. E entender que ele é um esterilizador, ele não mata o micro-organismo, ele esteriliza. Então, às vezes, essa explicação não chega no consumidor final e cria uma confusão no mercado. Teve umas ondas aí de ultravioleta, eu já estou aí há 20 anos mexendo com ultravioleta. Tiveram ondas, né, eu brinco. Veio, encheu, todo mundo usou e tirou. Assim como outros equipamentos, outros produtos. Né? Então, isso que é importante. Entender o conceito e saber, isso serve ou isso não serve para a gente. Legal. Ikeda, o esterilizador, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de instalação? Também. Ele pode ser usado praticamente em qualquer tipo de instalação. Porque ele é um equipamento passivo, ele não tem... não põe nada na água, nem tira nada da água. Só que tem que entender a compatibilidade. Se você está usando um tratamento que não é compatível com ultravioleta, aí não é questão do equipamento, é questão da compatibilidade dos materiais. Né? Então, a princípio, sim, em qualquer lugar, mas tem que entender o contexto, não é olhar ele isolado. Em algum momento, Ikeda, algum produto químico é eliminado na utilização do ultravioleta? Exatamente, depende da compatibilidade. Então, tem locais que você quer isso, você quer ultravioleta, faça uma fotólise, e tem lugares que você não quer isso, que você faça uma aplicação e o produto esteja lá. Isso é muito comum em antibióticos. Você vai fazer um tratamento com antibiótico, você não pode usar ultravioleta, que a ultravioleta vai desnaturar ele. Então, é muito importante entender isso. Mas não existe o caso de você estar utilizando, por exemplo, um produto à base de cloro ou não clorado e o V... Qual seria o princípio ativo que o V eliminaria numa situação de piscina? Na situação de piscina, ele é totalmente passivo. Então, esses produtos que são inorgânicos, vai entrar e sair igualzinho, não altera pH, não desnatura, não vai oxidar. Quer fazer mais algum comentário, Ikeda? Foi super rápido. É que eu falo pouco, né, João? Então, entendi. Esse é o problema. É o método oriental, né? Então a gente tem que ser. Legal. Então, acho que todos os subgrupos já foram abordados. A gente já tem alguns minutinhos aqui para perguntas e respostas. Alguém já levantou a mão? Fique à vontade. Tomara que a gente possa responder. Microfone. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Diogo, eu sou do Rio de Janeiro. Minha pergunta é, Fernando, né, o seu nome, é em relação aos produtos não clorados, né, que não são à base de cloro. Em piscinas coletivas, se eu não me engano, a gente tem uma norma na qual a gente não pode deixar a piscina ser residual de cloro livre. E, nesse caso, com essa nova norma dos produtos não clorados, como é que fica em piscinas coletivas? Excelente pergunta.
geralmente essas leis são de âmbito estadual, né, ou municipal. O que acontece? A norma ela vai ter peso federal. Provavelmente, as normas estaduais e municipais elas vão ter que se adequar à nova norma. Mas, só para resguardar e talvez trazer uma resposta maior, né, de novo, vou voltar à minha resposta. Os produtos não clorados eles têm tanta eficiência quanto o tratamento clorado. Então, respeitando as recomendações de uso do fabricante, assegura-se que aquela piscina está tranquilamente resguardada em âmbito bacteriológico e microbiológico. Então, nós podemos assegurar, né, que aquela piscina, respeitando de novo as instruções de uso do fabricante, para os determinadas dosagens e, de novo, ele também tem que apresentar residual na água, respeitando todos esses quesitos, a piscina pode estar assegurada e você também vai poder gerar relatórios, enfim, ter esse respaldo técnico em cima disso. Eu quero fazer um complemento sobre essa resposta, porque essa sua pergunta ela é super... Talvez você nem tenha ideia da importância dessa pergunta, porque é muito importante. E essa é um dos pilares dessa norma, porque hoje no Brasil, para quem não sabe aqui, por incrível que pareça, a Anvisa Federal não cuida de piscinas. Duvido que muitos saibam disso aqui. Ela delega para as visas, que são as vigilâncias sanitárias municipais. E aí vira um samba do crioulo doido. Cada cidade praticamente tem lei e muitas não têm lei. Não tem simplesmente nada. Então você tem um decreto aqui em São Paulo. Ele vale para São Paulo, mas não vale para Minas. Você tem uma lei específica lá em Santa Catarina, que vale para... Então, hoje, isso é uma bagunça. E a norma, ela vem, como o Fernando falou, para trazer no nível federal, norma, mas tem hoje uma lei que foi aprovada em 2022, 14327. Uma lei federal que ela remete à norma, dizendo, ó, a norma tem valor de lei, então agora nós temos um guarda-chuva nacional e agora é função da ANAP começar a trabalhar essas leis municipais, estaduais, etc., para ficarem coerentes com a norma. Então, e por outro lado, foi um desafio nosso. A gente teve muitas conversas com a ABNT. Por quê? Porque a norma não pode ir contra a lei. Então, tem lei em São Paulo que diz que o mínimo de cloro numa piscina, inclusive coletiva, é meio ppm. E aí, no comitê nosso, a gente fala, para tratar, tudo bem, você vai ter com algum equipamento complementar, etc., tudo bem, mas só cloro. A gente entende que, tecnicamente, isso não dá, precisa de mais cloro. E aí, como é que a gente põe? Vai contra a lei. Então, essa norma, por isso que esse passo que a gente está dando com essa norma, ele é, assim, gigante, do ponto de vista até mesmo de legislação brasileira. Pela primeira vez, nós temos agora um documento nacional que a gente vai poder trabalhar, de novo, né, via ANAP, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Piscinas, para trabalhar com o poder legislativo, federal, estadual, municipal, para poder ter isso de forma coerente. E aí, não vai ser rápido, obviamente, não vai ser um mês, 2 meses, mas aí nós vamos ter as novas, as leis, não sei como vou chamar isso, revisadas, né, ou novas leis, que vão poder refletir, exatamente como você perguntou, o que a gente traz na norma. Tá bom? Obrigado, Carlos. Mais alguém? Alguma pergunta? Pois não. Primeiramente, boa tarde. Me chamo Moisés. Posso pedir só uma gentileza? Acho que a Michele da BNT quer dar alguma informação. Pois não. É só um comentário seguindo também a fala do Carlos, que isso acontece muito na parte de prevenção de incêndio. No Brasil, em muitos setores, não tem uma lei federal de todos os aspectos de incêndio. Então, cada corpo de bombeiros tem as suas instruções técnicas. Então, quando vocês lerem a norma, em alguns lugares vocês vão encontrar seguir legislação vigente, caso não exista aplicar o valor tal, porque realmente muitos setores ainda não é padronizado em âmbito federal.
Então, dessa forma, vocês vão encontrar essa indicação em alguns lugares da norma. Atender legislação vigente, caso não exista tal parâmetro. Obrigado, Michele. Desculpa, pois não, amigo. Obrigado. Parabenizar vocês pela palestra, tem sido bastante enriquecedora, viu? Cada um aí de vocês, eu tenho certeza que tem muito ainda a ensinar para a gente, que está iniciando aí no mercado de piscinas. Eu senti falta de entender um pouco mais, né, sobre a alcalinidade, a sua importância dentro da correção dos parâmetros. E também, se vocês puderem falar um pouco sobre ácido cianúrico, né, para o pessoal que usa bastante aí o dicloro. Quem quer responder? Rumi? Bom, a alcalinidade ela é imprescindível no tratamento de qualquer sistema de tratamento de água de piscina. Eu não estou falando em ativo químico nem em produto, estou falando em sistema. Isso vale para o ozônio, vale para como é que chama? Para o meu amigo Ikeda aqui, para o Marcos UV ionizador. A alcalinidade total ela estabiliza o pH, permitindo que todos os desinfetantes funcionem de acordo. Tá? Quanto ao ácido cianúrico, ele foi indicado dentro da norma entre 0 a 100 ppm. Mínimo, se não me engano, mínimo é 30, né? Mínimo é 30, João, se não me engano. Não tem, o mínimo é 0, você pode não usar, né? De 0 a 100, tá? É 50 o ideal e 100 o máximo. Exato, exatamente, tá? Queria fazer só uma complementação sobre o que o Mumi colocou. Esses parâmetros todos que estão descritos como naquela tabela inicial que nós vimos aqui, todos são importantes e fundamentais, todos, sem exceção. Então, todos estão explicados, comentados e e qual a importância de cada um deles. O que difere primordialmente é a periodicidade de leitura desse parâmetro. E a periodicidade de cada um deles está determinada conforme a velocidade com que eles variam normalmente em águas de piscinas. Então, é importante monitorar, super importante. Os dois são fundamentais, mas a periodicidade que você precisa averiguar e ajustar isso na água da piscina é que difere dos outros, mas todos são igualmente importantes, tá? Bom, pessoal, queria novamente, em nome da ANAP, da Expo Lazer, agradecer a todos os presentes, né, os coordenadores dos subgrupos, o Marcelo como o secretário, o Carlos também como o coordenador da revisão da norma, mas talvez eu tenha invertido os nomes, mas vocês entenderam o recado, estou agradecendo a todos, agradecer a todos vocês. A ANAP está sempre à disposição, tá? Então, quem quiser nos acompanhar ali, a gente vai estar no stand da ANAP, a gente pode tirar algumas dúvidas dentro do possível, tá? Lembrando que a norma ainda não foi publicada, então a gente tem aí uma restrição de algumas informações que não podem ser passadas ainda até a data da publicação. Bom, gostaria de pedir uma salva de palmas a todo o grupo e a vocês presentes aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos a todos os nossos painelistas. Muito obrigada por dividirem o conhecimento de vocês com a gente, muito útil. João, muito obrigada pela mediação.